E em reunião ministerial sobre as tarifas, o Lula, como sempre, né, como falei no início, culpou integrantes da família Bolsonaro, que ele chamou de traidores da pátria, vendilhões da pátria. E o petista também criticou Marco Rubio. Esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, sem mostrar qualquer evidência, disse que a família Bolsonaro atuou contra o PIX. Cujo compromisso do governo é combater, é fazer o combate ao fluxo financeiro dessas organizações, da mesma forma como foi feita a designação de organização terrorista, que pode trazer prejuízo ao sistema financeiro, aos nossos bancos, às nossas fintechs, ao nosso PIX. Mais uma vez, a família Bolsonaro faz um movimento contrário ao PIX. O PIX ele é expresso nas investigações que foram abertas pelos Estados Unidos em relação a 301, e o PIX, mais do que está fora de debate, é evidente que está fora de debate. O PIX ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países. É impressionante, falamos sobre isso no domingo passado, como é aquele mesmo discurso anti-lavajatista, né? Não, o problema não é a corrupção, é o combate à corrupção. O problema não é a facção criminosa, é o combate à facção criminosa, no caso, às facções criminosas. E, Ana, desses 7 pontos analisados pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos, a gente tem pelo menos 5 ali, como disse no início também, diretamente ligados ao Lula, né? Falta de combate ao desmatamento ilegal, falta de combate à falsificação e à pirataria, os acordos com Índia e México, que você vai pesquisar e descobre que foram assinados pelo Lula, né? Um deles já no primeiro mandato do Lula, censura às redes sociais, e ficam tratando essa questão do PIX, né, de forma enviesada, né? Claro, absolutamente sem pé nem cabeça a análise deles, né? Estrategicamente, porque, como disse o Constantino, é ano eleitoral, então não dá para jogar no colo do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, uma investigação que foi concluída agora com essa recomendação das tarifas, e uma investigação, e você tem falado muito sobre isso, da tal sessão 301, uma investigação que vem aí ao longo de um ano inteiro, praticamente. Exato, Lacombe. Um ano de investigação é uma ferramenta muito sólida para os americanos, né? A seção 301. Lembrando que as tarifas, aquelas impostas pelo Donald Trump em julho do ano passado, que o Brasil entrou na lista, né, de 50%, aquelas tarifas elas foram derrubadas com uma ação que impetraram na Suprema Corte, e o Donald Trump falou, tudo bem, a seção 301 veio aí, e agora nós estamos falando de uma investigação técnica, né, que analisa não apenas a balança comercial, mas tudo isso que o Consta já falou, eu não vou repetir, né, trabalho escravo, corrupção, combate à corrupção, o próprio ativismo do Supremo Tribunal Federal é citado ali várias vezes, né? O ministro Toffoli é citado nominalmente, e aí saímos do 25% para agora 37,5%, porque temos os 12,5% em relação ao trabalho escravo, né, ligado ao Brasil, e uma sessão pública será no dia 6 de julho e a outra no dia 7, ou seja, a dos 25% será no dia 6 de julho e as dos 12,5% será no dia 7 de julho. Aí, uma semana depois, dia 15 de julho, o presidente Donald Trump vai decidir se vai aplicar as tarifas, se vai aplicar os 37,5%, se vai aplicar 25%, 12,5%, ou se não vai aplicar nada, se vai aplicar 30%, enfim. Ou seja, mais uma vez o Brasil, sob o Lula, tem a chance de sentar à mesa, só que Donald Trump já entendeu quem é Lula. E quando aconteceu a história lá da ONU, da Química,
né? Muita gente falou, o Lula colocou o Donald Trump no bolso, depois houve uma reunião em Washington, houve mais uma reunião, aí teve a queda da Magnitsky ali no meio do caminho também, e nós sempre falamos, vocês não conhecem o Donald Trump. Entre sorrisos e porretes, ele sempre vai conseguir o que ele quer. Seja com o Trump, seja com o Flávio, seja com o Xi Jinping, seja com o Zelensky, com o Macron, ele vai distribuir sorrisos, ele vai distribuir porretes e ele vai colocar a agenda America First sempre como prioridade. Agora, o que a gente precisa entender é que esse pacote, eu digo um pacote contra o Brasil, esse pacote não foi por causa da visita do Flávio Bolsonaro. Teve o PCC, o Comando Vermelho, isso também já estava no radar dos americanos. Aí vem agora, né, as tarifas de 25%, as tarifas de 12,5%, e ainda teve, nesses 10 dias de recados para o Brasil, a nomeação dos Estados Unidos para a embaixada americana no Brasil, que é o Daniel Pérez. Daniel Pérez é um mini Marco Rubio, ele é um soldado do Marco Rubio, ele também é de descendência cubana, ele entende muito sobre o que acontece na América Latina. Agora, o Lula dizer como é que foi que o Rubio não gosta da América Latina, é o contrário, Lula. É o contrário. O Marco Rubio ama tanto a América Latina, o hemisfério ocidental, as Américas, e entende muito de Foro de São Paulo, do que acontece, tanto que o Departamento de Estado ele é mais ideológico do que o Departamento de Tesouro, né, sob o Scott Bessent. Mas o Departamento de Estado sob o Marco Rubio, ali a ideologia está ali como um dos pilares, porque o Marco Rubio sabe o que acontece em Cuba, no Brasil, na Venezuela, na Nicarágua, ele entende muito bem disso. Então, não tem como tirar o ponto ideológico de todas as decisões relacionadas ao Departamento de Estado do Marco Rubio. A péssima notícia para o Foro de São Paulo, para o petismo ganhando ou perdendo em outubro, é que provavelmente Marco Rubio será o nome do Partido Republicano em 2028. Ou seja, é claro que para os americanos, um presidente mais alinhado com a direita seria, não diria fundamental, mas seria melhor, né? Tanto que passamos vergonha no discurso do Marco Rubio aí, o Brasil na lista dos que não são friendly à América, que não são amigáveis. E pelo que nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos, o Marco Rubio já está bem à frente, inclusive, até do próprio vice J.D. Vance para essa nomeação em 2028. Ou seja, o Foro de São Paulo ele tem um alvo nas costas, independentemente do que aconteça em outubro. Marco Rubio, assim que acabar a administração Donald Trump, Marco Rubio não sai de cenário. Ele vai continuar, não sei, dependendo como será a administração Trump nos próximos 2 anos, é um forte candidato, inclusive, a estar na Casa Branca e colocar o partido republicano, a ala ideológica, manter essa ala na Casa Branca. Ou seja, Foro de São Paulo, quem sabe, né, está com os dias contados, e porque nós temos um cubano, né, um filho de cubano, que entende muito, sim, Lula, e que ama a América Latina, o ex-senador pela Flórida, agora secretário de Estado, Marco Rubio.